rompendo a tradição, diplomatas do país realizaram reuniões secretas com líderes do Hamas para negociar a entrega de reféns americanos na faixa de Gaza. E pela internet, o presidente Donald Trump fez uma ameaça ao grupo terrorista ontem. É o Eliseu Caetano que vai trazer mais informações sobre isso para nós. O que disse Trump sobre esse caso, Eliseu? Bom dia. Bom dia, Lívia, Nonato e a todos que acompanham a programação da Jovem Pan News. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, nesse momento, 6 horas da manhã, com 40 minutos aqui na costa leste americana. A temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 14 graus Celsius. E estamos acompanhando de perto a elevação da temperatura lá em Washington, também com relação à guerra entre a organização terrorista Hamas e Israel, que a gente acompanha já há alguns anos aqui ao longo da nossa programação também, não é, Lívia? Dessa vez, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma declaração polêmica e que colocou mais gasolina nessa fogueira, viu? Ele usou uma rede social para fazer algumas declarações fortes e em tom ameaçador ao Hamas, viu? Ele exigiu a libertação imediata de todos os reféns, incluindo dos restos mortais daqueles que morreram. E afirmou através de uma rede social, como você disse, Lívia, o seguinte, abre aspas, libertem todos os reféns agora e não depois, ou será o fim para vocês, fecha aspas. Trump também declarou que está fornecendo a Israel tudo o que o país precisa para terminar o trabalho, entre aspas. Foi essa a frase, foram essas palavras utilizadas por Donald Trump, terminar o trabalho e que nenhum membro do Hamas estará seguro se não obedecerem ele. Ele também fez um apelo ao povo de Gaza, prometendo aí o que ele chamou de um futuro bonito se os reféns forem libertados, mas ameaçou, viu? Haverá um inferno a pagar se isso não acontecer. E aí a gente também começa a entender como estão acontecendo as movimentações de bastidores, porque os Estados Unidos quebraram aí um protocolo de décadas, colocando diplomatas do país para intermediar essas negociações de paz diretamente com a organização terrorista Hamas, viu? De acordo com informações de uma agência de notícias aqui, o enviado dos Estados Unidos para assunto de reféns, essa é a nomenclatura dele, o Adam Boehler, foi autorizado a dialogar diretamente com Hamas, algo que contraria diretamente a política tradicional dos Estados Unidos de não negociar com organizações terroristas. As reuniões, segundo as informações, aconteceram em Doha, no Catar, nas últimas semanas, mas não ficou claro quem representou, o Hamas nessas conversas. Enquanto isso, Donald Trump vai lá e coloca essa lenha na fogueira com esse texto nas redes sociais ontem. Só que o Hamas respondeu, viu? A gente tem aqui a informação de que o porta-voz do Hamas, o nome dele é Abdel Latif Al-Qenoua, ele enviou uma mensagem à agência internacional de notícias Reuters, no qual declarou o seguinte, abre aspas, o melhor caminho para libertar os prisioneiros israelenses restantes é a ocupação entrar na segunda fase e compelir Israel a aderir ao acordo assinado sob a mediação dos patrocinadores. Essa declaração sugere, portanto, Lívia, Nonato, que o Hamas está pressionando Israel a cumprir o acordo de cessar-fogo que foi negociado em janeiro e que prevê a libertação dos reféns restantes em uma segunda fase, juntamente com negociações para um fim definitivo da guerra. Aliás, nesse comunicado, ele disse o seguinte, que as ameaças repetidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os palestinos constituem, portanto, um apoio ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para abandonar o cessar-fogo em Gaza e intensificar o cerco à população daquela região do país. O Hamas também criticou a postura de Israel após o fim da primeira fase do cessar-fogo, que ocorreu no sábado, porque desde então, como a gente também tem acompanhado aqui ao longo de toda a nossa programação, Israel impôs um bloqueio total a todos os bens que entram em Gaza e está exigindo a libertação imediata de todos os reféns que ainda estão sob o poder dessa organização terrorista. Seguiremos aqui acompanhando todos os desdobramentos desse e de outros fatos, Lívia, Nonato, e eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã e também de toda a programação para a gente ir atualizando tudo que acontece aqui nos Estados Unidos e também no mundo. É com vocês aí no estúdio. Combinado, Eliseu Caetano. Obrigada, viu? Até já. Pois é, você